25 anos, 2 décadas e meia, é isso que a Abranet completa em 2021. E para comemorar essa data especial, estamos com um hot site no site e uma edição da revista impressa, trazendo histórias e bastidores deste período. E agora eu converso com Jorge Luiz dos Santos, que esteve envolvido na fundação da Abranet lá em 1996. Jorge, muito obrigada pela sua presença e por contar um pouquinho da sua história junto à Abranet. Inicialmente, quero agradecer a oportunidade de participar desse processo de entrevistas. A minha participação na Abranet foi muito interessante, porque eu não era provedor, não era funcionário de provedor, nem de empresa de telecomunicações. Eu era um homem que tinha trabalhado muitos anos na área da informática e fui diretor para a América Latina da Sociedade de Usuários de Informática e Telecomunicações. E eu fui convidado a participar de um grupo que foi coordenado pelo Cássio Vecchiati, por um processo que ocorreu em que o ministro Sérgio Mota, na época, falou com o presidente da Fiesp, Carlos Eduardo Moreira, informando que estava surgindo nos bastidores do governo uma ideia de funcionários de servidores, de criar a Internet Brás. Era uma estatal para controlar a internet no país. E o Sérgio Mota, pela própria história dele no governo Fernando Henrique, ele era contra as atividades do governo, em ações que deveriam ser privadas. Aí o Sérgio falou com o Carlos, e o Carlos convocou o Cássio, que fazia parte de uma diretoria de comunicações, para procurar reunir todos os provedores que estavam já atuando aqui no estado de São Paulo, para trocar ideias e ver de que forma podiam unir esforços para dar andamento a essa atividade. As primeiras reuniões que foram convocadas pelo Cássio foram feitas no auditório da BINE, Associação Brasileira da Indústria Eletroeletrônica. Isso no começo no primeiro semestre de 96. Passado mais ou menos 6 meses dessas reuniões, eu fui convidado pelo Cássio e pelos membros do grupo a elaborar um estatuto para criar uma associação dos provedores de acesso. E eu, durante uns 10, 15 dias, trabalhei nesse estatuto e na ata de constituição. Tudo isso foi preparado. No último dia, antes do dia 7, alguns dias antes do dia 7, eu passei o dia inteiro na IBM, recebendo o apoio do advogado lá da IBM, e fizemos a revisão do texto, e no dia 7 foi assinado. A elaboração do estatuto foi muito complicado. Nós tínhamos 60 pessoas, mais ou menos, participando das reuniões na BINE, e a constituição da primeira diretoria foi muito interessante, porque tinha que ter um cargo para cada um lá, né? E foram criados conselhos, conselho diretor, foi decidido quem seria o primeiro presidente, que foi o Tavares. Na época, houve um interesse de ser o primeiro presidente do Mandic, Alexander Mandic. Só que, naquele momento, eu fui contra, porque eu disse: escuta, você tem a tua empresa no teu nome, é uma empresa líder no mercado. Se surgir a associação com você presidente, a associação não vai ganhar espaço político no mercado, vai ser a associação do Mandic. Ele ficou meio assim, meio chateadinho, mas
Nós éramos todos amigos e nos tornamos amigos durante aqueles 6 meses, conhecidos, amigos, trabalhando no mercado fazia muitos anos, todos nós. Ele aceitou e eu indiquei o Tavares para ser o primeiro, porque ele era o diretor-presidente da Dial Data, onde o nome dele não aparecia assim publicamente, como o caso do Mandic. E o resto da diretoria foi muito fácil, sem grandes negociações. Todos participaram da primeira diretoria, do primeiro mandato, e foi muito gratificante tudo isso, porque os provedores passaram a trabalhar mais abertamente com relação aos outros provedores, porque eu tenho certeza que você sabe que no Brasil as empresas são muito fechadas. Elas têm problema de relacionamento com empresas que são concorrentes, porque querem esconder a atividade, querem esconder os números. É muito difícil isso aí. Mas naquele momento, quando nós começamos, houve praticamente uma espécie de uma abertura entre todos os provedores para trocar informações e conseguir consolidar esse mercado de forma a poder desenvolver aquilo que foi decidido na decisão interministerial número 147. A decisão ministerial 147 ela define claramente qual é a ideia da internet no Brasil. Esse é um decreto que foi muito interessante, porque ele foi assinado por 2 ministros e implementado de imediato. Nós procuramos desenvolver toda a nossa atividade dentro desses parâmetros que foram feitos através da legislação. E, Jorge, como que o senhor avalia a atuação da Abranet ao longo desses 25 anos? Né? A gente viu que os próprios provedores de acesso se reinventaram e a própria associação também, né? Isso é natural na evolução de qualquer atividade, seja uma atividade econômica ou uma atividade de associação. O tempo passa e as situações de mercado vão mudando, os governos federais vão mudando, e houve a necessidade de ajustar as velas em tudo isso. Né? Quer dizer, é normal. Não houve mudança de rumo, houve adaptação às circunstâncias de momento. E houve também, nesse período, a influência dos diferentes ex-presidentes que foram passando pela associação, cada um com as suas ideias, a sua personalidade, a sua história profissional, e aí, nos vários períodos que ocorreram nesses 25 anos, isso também teve influência. E olhando um pouquinho para o presente, né? Como o senhor avalia que a internet está hoje? Óbvio que ela cresceu muito, eu não sei se lá atrás o senhor imaginava que ela chegaria onde está hoje, e quais são os desafios atuais? Bom, nós temos um número de portais ou sites que são identificados através de domínios, como identificado pela NIC, BR, já são 4,5 milhões de sites ou portais. E nós temos mais de 150 mil usuários da internet. 150 milhões de usuários da internet. 1.000 é muito pouco. Tem uns dados recentes do CGI e do NIC apontando isso. Mas quais são os desafios hoje? Quer dizer, o que é preciso ficar atento para que a gente consiga ter essa internet saudável, né? E essa separação da infraestrutura, das aplicações para os próximos 25 anos? Para que as conquistas até hoje, né, que trouxeram a internet para o que ela não sejam perdidas. Na minha opinião, o óbice que existe hoje
nos últimos anos, na verdade, é que as companhias telefônicas elas iniciaram o fornecimento de acesso à internet, banda larga. Isso gerou problema para os provedores, porque reduziu, naturalmente, parte da atividade dos provedores. Isso durante um período lá atrás, 25, 20 anos atrás, essa discussão já existia. As companhias telefônicas porque queriam entrar na internet e fornecer acesso. Mas a legislação não permitia. E aí a Abranet se defendeu em vários momentos, até de forma jurídica, e isso acabou sendo protelado. As companhias telefônicas, num determinado momento, você imagina o seguinte: eles forneciam a rede para que os provedores fornecessem acesso à internet. Eles eram os fornecedores da infraestrutura para acesso na internet. E, num determinado momento, uma das companhias de telecomunicação lançou uma internet grátis. Quer dizer, para o usuário não ter que pagar nada para usar a internet. Ter e-mails, ter todo tipo de acesso sem pagar nada. Isso foi uma concorrência, na época, foi uma concorrência desleal, no meu entendimento, não foi correta, porque como é que você fornece com uma mão acesso à infraestrutura e com a outra mão você vai em cima do usuário? Eu, inclusive, me manifestei com o presidente dessa companhia na Espanha, encaminhei um e-mail para ele, explicando a minha visão dessa situação. Eu era diretor da Abranet, e esse presidente questionou o presidente aqui no Brasil sobre essa iniciativa. Aí o presidente dessa companhia ficou muito nervoso, vou dizer assim, por causa dessa iniciativa nossa, e me moveu uma ação crime, porque eu tinha dito que eles não eram éticos. Esse processo andou na justiça e, no fim, foi encerrado sem nenhuma iniciativa a favor dessa companhia telefônica. Ao contrário, a decisão da juíza foi de que eu tinha todo o direito de manifestar aquele momento e eles tinham que regularizar essa situação. Então, tivemos alguns momentos no passado que trouxeram situações para o presente, porque no presente as companhias telefônicas, no fim, acabaram entrando nesse mercado e isso, com certeza, prejudica os provedores de acesso. Isso é a minha visão de hoje. Você perguntou sobre o futuro. O que tem que fazer hoje, né, para a internet do futuro, e o que esperar, né, dessa internet nos próximos 25 anos? Eu prefiro ficar nos próximos 10 anos, né? Até 2030. Os provedores de acesso, nesse momento, eles têm que trabalhar o tempo todo na gestão do negócio, na adequação do negócio, no sentido de profissionalizar suas equipes, melhorar a qualidade tecnológica dos servidores, enfim, atualização. Isso aí, a informática, ela vem se modificando e crescendo de forma geométrica nos últimos 15 anos, e aumentando o tamanho dessa estrutura. Para o futuro, o que vem aí, isso não é uma decisão, nenhuma ação dos provedores, mas é do mercado, é o início das atividades da banda larga 5G e o Wi-Fi 6. Essas duas tecnologias, que devem estar funcionando a partir do final do ano que vem,
porque no final desse ano vai ser feito o leilão dessa banda, né? O 5G vai trazer uma modernidade na comunicação que é muito especial, que é a velocidade da troca de sinais entre dois pontos. E isso é muito importante. Por exemplo, para telemedicina, então vai ser possível um médico aqui em São Paulo realizar uma operação, passar a imagem dessa operação para um colega dele lá de Manaus, e o colega de Manaus fazer os procedimentos que foram realizados aqui em São Paulo. Para esses tipos de procedimentos, não pode haver um segundo de atraso de informação, porque aí o paciente pode morrer, né? Em qualquer circunstância, ele sempre pode morrer, mas essa informação tem que ter essa velocidade. E é isso que o 5G está trazendo. Além disso, o 5G é fundamental também para o sistema de automóveis sem motorista, que são controlados por sistema eletrônico. É a mesma coisa. Se a informação não for nessa alta velocidade do 5G, um carro pode estar numa situação em que pode bater no carro na frente, pode atropelar uma pessoa por falta de informação. A indústria também vai ganhar muito com o 5G, porque todo o processo de administração da indústria, do comércio, vai utilizar essa tecnologia. Então, a mudança dos provedores, no meu entendimento, nos próximos 10 anos, tem que estar focado na permanente atualização da gestão do negócio, da governança do negócio, de forma a fazer com que tanto a parte tecnológica como a parte administrativa sejam suficientemente atualizadas para poder se manter no mercado. Perfeito, uma ótima visão, Jorge. A internet continua mantendo cada vez mais a sua relevância. Gostaria de agradecer muitíssimo por ter disposto de um tempinho para participar do Abranet 25 anos. Eu que agradeço e desejo sucesso a esse empreendimento, seja na parte eletrônica, seja na parte impressa. Muito obrigado. E para você que está nos acompanhando, o especial completo está em abranet.org.br. Não deixe de conferir as entrevistas. E até a próxima.